Seja bem-vindo ao canal da I3 Church. Meu nome é Thiago Madruga e eu quero te encorajar a alinhar o seu coração à ministração do Espírito Santo nesta palavra. Compartilhe com seus amigos e familiares e saiba, Deus quer falar com você. Esteja pronto para ouvi-lo. Deus abençoe. Mateus capítulo 16, versículo 13. Quando Jesus chegou à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem o povo diz que é o Filho do Homem? E eles responderam: alguns dizem que és João Batista, outros Elias, ainda outros Jeremias, um dos profetas. E vocês, quem dizem que eu sou? Perguntou Jesus. Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus respondeu: bem-aventurado é você, Simão. Bem-aventurado significa feliz, abençoado. Feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não foi revelado a você por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. E eu digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. Eu darei a vocês as chaves do reino dos céus. Tudo que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Nós temos aqui o que eu acredito que seja a maior declaração acerca de nós. Este é quem você é. Muito obrigado, Gi. Você é Pedro. Jesus fala para Pedro: ei, o seu nome é Pedro. Muitos te chamam de Simão, eu estou te chamando de um homem que tem continuidade, constância, um homem que é firme, e eu chamo você de Pedro. Mas a frase principal, a frase que ela é impactante, a frase que muda todo o jogo para nós, é exatamente essa frase: sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Versículo 18. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Jesus está dizendo que Ele vai edificar a sua igreja. O que é igreja hoje? Fala sério. Quando nós pensamos em igreja, o que é que nós pensamos hoje? Se alguém falar para você do meio da semana, você está num almoço executivo seu de negócio, você está batendo um papo com seus amigos da faculdade, você está com a sua vizinhança, você está no meio de um jogo de futebol, está jogando tênis com seus amigos, você está correndo na lagoa, você está tomando um suco, você está tomando uma água de coco, fez aquela pausa sua e você está conversando com um amigo seu sobre o que é igreja. Quando você pensa o que é igreja, o que você pensa? O que nós pensamos em igreja? Nós pensamos num edifício, nós pensamos em pessoas entrando e saindo. Quando a gente pensa em igreja, geralmente a gente pensa num púlpito, a gente pensa num padre, num pastor, de preferência com terno, com gravata, não é? Camisa, Bíblia debaixo do braço, e alguém cantando canções, músicas. Não é isso que a gente pensa em igreja? A gente pensa hoje em igreja, talvez, quando você passa e você vê que tem nesse prédio, que ele é grande, ele é bonito, uma cruz, que todo mundo pode passar e falar assim: opa, ali está a igreja. Geralmente é isso que a gente pensa em igreja, não é? Não é isso? Será que é isso que Jesus pensou? Quando ele falou: sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Que igreja é essa que Jesus fala? É interessante porque essa conotação de igreja que nós temos hoje, que eu acabei de descrever para vocês, já existia na época de Jesus. Ela não é nova para nós hoje. Não é que nunca existia antes e nós descobrimos a roda. Na verdade, na época de Jesus, já existiam os templos. Sabia que os templos, eles já existiam?
Os templos eram esses edifícios grandes em que as pessoas elas iam lá para adorar a Deus. Os templos era a reunião de um público maior, mais pessoas. Os templos tinham o ensino da palavra, era o Velho Testamento. No templo também tinham harpas, tinham canções, tinha música, tudo isso tinha no templo. Mas sabe uma outra instituição religiosa que existia na época de Jesus? Além dos templos, também existiam sinagogas. As sinagogas eram lugares um pouco menores que os templos, onde estudiosos da palavra de Deus iam aos sábados, no Shabá, no sábado, no dia de descanso, para fazer o quê? Para ler as Escrituras. Eles estudavam as Escrituras juntos. Mas a pergunta é, por que Jesus não utiliza essa expressão? Sobre esta pedra, ou seja, o que você acabou de dizer, que eu sou Cristo, o Filho do Deus vivo, esta é a pedra, este é o fundamento, é que Jesus Cristo, ele é o cabeça. Mas por que Jesus não falou, sobre esta pedra, este fundamento, eu edificarei o meu templo? Ele não falou o meu templo. Ele também não falou, eu edificarei a minha sinagoga. Ele disse, eu edificarei a minha igreja. Que palavra é essa? Quando nós vamos analisar mais profundamente esta palavra, Jesus, ele propositalmente, ele não utiliza a palavra templo, nem sinagoga. Ele utiliza a palavra no grego, eclesia. Exatamente essa palavra. Ele utiliza eclesia. Eclesia era uma palavra que os cidadãos daquele momento, judeus, romanos, gregos, eles já conheciam essa palavra. Não é uma palavra religiosa. Eclesia não é uma palavra que diz respeito a uma igreja, à religião judaica, ao cristianismo. Não. Eclesia era uma palavra utilizada pelo governo, na sociedade, na política. E eu quero explicar um pouco mais para vocês qual o significado dessa palavra. Quando os romanos eles tomam a Grécia, eles passam a impor a sua legislação, o seu governo sobre a Grécia, mas eles importam algumas coisas da Grécia. Tanto é que você ouve dizer que a instituição romana deste momento era chamada instituição romana helenística. Por quê? Porque os elementos culturais da Grécia, eles eram muito impactantes. A cultura grega, semana passada nós ouvimos mais sobre a importância da cultura numa sociedade. A cultura grega tinha muito efeito sobre a sociedade como um todo. E existia uma coisa que os gregos produziram, que era exatamente o fundamento social, político e econômico da eclesia. Foram os gregos que inventaram. Jesus Cristo, ele pega então algo que já existia na sociedade e ele fala sobre esta pedra, que Jesus Cristo é o Cristo, o Filho do Deus vivo, eu edificarei a minha eclesia. O que era uma eclesia então? Eclesia era o conjunto de 2 ou mais pessoas dentro da sociedade, com mais de 18 anos, homens, e, além disso, terem feito o serviço militar de no mínimo 2 anos. A partir dessas condições, eles tinham os pré-requisitos para fundamentar uma eclesia. O que era uma eclesia? Eles se juntavam 2 ou mais pessoas, geralmente eram grupos pequenos, de 5, 6, 7, 8, e que eles faziam assembleias entre eles para determinar melhoras que diziam respeito à sociedade, à economia e à política. O que isso quer dizer? Por exemplo, vizinhos estão notando que o novo vizinho que chegou no bairro, ele curte um funk muito alto.
e com o seu funk altíssimo, ele atrapalha o bem-estar e o silêncio e o bem-estar social de toda a vizinhança. O que eles fazem? Eles montavam uma eclesia entre eles, se reuniam. Só que havia uma força nessa reunião, uma força política. A partir da decisão dessas pessoas, aquele vizinho que está desobedecendo a ordem social, ele ouve um decreto da eclesia. Nós entramos num consenso, nós entramos num argumento, nós achamos que isso é mais importante para a nossa vizinhança. Então o vizinho, ele precisava obedecer. Por que ele precisava obedecer? Porque a eclesia tinha uma força social, política e econômica na sociedade. Era cultural, todos eles obedeciam. Se o vizinho não obedecesse os decretos de uma eclesia, o que aconteceria então? A eclesia traria então esse argumento, essa situação diante do governo, e militares então deveriam vir e trazer a força, a definição da eclesia. A eclesia era uma ferramenta criada dentro da cultura grega para que houvesse uma sociedade harmônica, uma sociedade boa, uma sociedade de amor uns para com os outros. Isto que era a eclesia. Bem, Jesus, ele utiliza exatamente essa ferramenta, esse termo que todo mundo já sabia, e ele joga a bomba no meio dos discípulos falando: sobre esta pedra eu edificarei a minha eclesia, a minha igreja. Entenda que o propósito de Jesus nunca foi nada contra templos grandes, quantidade de pessoas que entram e saem, pastores, na verdade pastores, líderes, são pessoas que sacrificam muito para a igreja de Cristo. Eu não estou falando nada contra isso. O que eu estou dizendo é que nós precisamos ir mais profundo acerca daquilo que Jesus implementou como igreja. Qual é a igreja que Cristo tem para nós? E hoje eu quero que nós estudemos um pouco mais profundamente sobre que igreja é essa? Qual é o seu efeito na sociedade? Há um livro chamado Eclesia. Ed Silvoso escreveu esse livro. Ed Silvoso, ele é um norte-americano, mas na verdade ele é um argentino com muito tempo de vivência norte-americana, mora nos Estados Unidos há muito tempo, e ele escreveu sobre esse livro, sobre este tema, dizendo que a revolução da eclesia, ela começa hoje, na igreja, agora. Vamos falar a verdade? Vamos comparar um pouco a igreja que Jesus deixa para nós com a igreja que nós vemos hoje. A igreja que Jesus deixa para nós é uma igreja em que, logo depois que Jesus sobe aos céus, os discípulos eles ficam ali no cenáculo, no andar superior, durante 10 dias buscando o Espírito Santo. Eles são cheios do Espírito Santo. O que acontece logo depois? É que, tão cheios do Espírito Santo, eles começam a falar em outras línguas, as pessoas começam a entender a mensagem que eles falam em outras línguas, ou seja, medos, persas, italiano, japonês, norte-americano, o chileno, o sul-coreano, todos eles ouvem a mesma mensagem em sua língua nativa. Qual é a mensagem? Que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo, aquele que vocês crucificaram naquela cruz. Ele é o Filho de Deus, ele foi para aquela cruz por nós, por amor a todos vocês, e ele não tem dedo para acusar você, mas tem um abraço para dar, para falar assim: ei, eu estou rasgando o véu, eu convido você a entrar na presença de meu Pai. Esta era a mensagem. O que acontece é que 3.000 pessoas se convertem, se entregam a Jesus. Mas logo depois disso, diz que a igreja crescia assustadoramente, de casa em casa. Em muitos poucos anos, toda a Jerusalém foi tomada. Isso é tão sério, que uma vez quando Paulo fala, escrevendo a carta a Éfeso, há relatos
de que em 2 anos toda a cidade foi tomada pelo Evangelho. Toda a cidade conheceu Jesus. E multidões e multidões e multidões se entregaram a Jesus. Aí você fala, pastor, mas assim, o momento de lá atrás, cara, é diferente de hoje, pastor. Hoje, Campinas, mais de 2 milhões de pessoas. Pois é, Éfeso, sabe quantas pessoas tinham lá? 1 milhão de pessoas. Em torno de 1 milhão de pessoas. Como que 1 milhão de pessoas é alcançada exatamente por causa daquilo que Jesus Cristo entregou a nós? Como é? Quais foram as ferramentas que eles tinham? Sabe, eles não tinham o nosso TikTok de hoje. Eles não tinham o nosso Instagram. Eles não tinham o que está acontecendo exatamente agora. Estamos aqui e pessoas estão em outras partes do mundo, cidades diferentes, ouvindo a mesma mensagem, ao vivo, agora. Eles não tinham os outdoors sendo contratados para poder manifestar a mensagem da cruz de Cristo. Eles não tinham esses recursos, não tinham os microfones com alto-falantes poderosos e daí uma multidão em 5.000 pessoas no estádio, 10.000 pessoas poderiam ouvir a mensagem. Eles não tinham nada disso. Como é que eles não tinham nada disso? Eles cresciam muito mais do que hoje. A pergunta é, será que a igreja ela está de fato crescendo hoje da forma que Jesus Cristo a designou para crescer? Nós estamos falando aqui de resultados, mas nós precisamos falar antes de resultados sobre essência. Se nós não estamos vendo resultados que Jesus Cristo designou, será que é porque nós não estamos vivendo a essência que Ele designou para nós? Será que não é porque nós estamos pegando um modelo religioso, querendo colocar no lugar do modelo cristocêntrico que temos? O que havia antes de Jesus? Templos e sinagogas. O que havia no tempo de Jesus? Templos e sinagogas. O que acontece logo após Jesus? Jesus ensina aos discípulos, aos apóstolos, sobre a eclesia, o crescimento da igreja, e há uma explosão da igreja. Agora, no 4º século pós-Jesus, o imperador Constantino, lembra dele? Ele quer implementar novamente, ele quer deixar claro, eu quero deixar claro para toda a sociedade, o cristianismo é a religião essencial, fundamental e oficial agora da sociedade. A partir daí ele começa a forçar em todas as cidades a terem construções de templos e sinagogas. Alguns estudiosos dizem que tudo isso foi para manipulação do povo, inclusive dos cristãos. Outros dizem que não, ele realmente teve um coração convertido ao cristianismo e ele queria fazer tudo isso. Bem, fica aí uma análise pessoal, cada um de nós, para entender isso. Mas o que acontece é que Constantino, ele quer trazer de volta um modelo que Jesus Cristo nunca adotou. Eu edificarei a minha eclesia. Ele não falou, eu edificarei o meu templo. Se Jesus Cristo quisesse mesmo edificação de templos, se o objetivo dele fosse edificação de templos, em que houvesse um líder com todas as franquias sendo espalhadas pelo mundo todo, ele não teria subido aos céus, ele ficaria, porque que melhor líder para liderar do que próprio Jesus? Se o objetivo dele fosse franquias de sinagogas, ele teria falado, então tudo bem, Paulo, você é muito bom, cara, em liderança. Você é bom demais, Paulo. Paulo escreve, apóstolo Paulo, 13 livros do Novo Testamento. Ele teria falado, Paulo, não suba, eu vou deixar você na terra durante todo o tempo, porque eu quero que as minhas sinagogas, elas cresçam de cidade em cidade, debaixo da sua liderança. Mas não é isso que ele faz. Ele institui a sua eclesia. E por que isso? Por que Jesus faz isso? Novamente, eu quero trazer de volta os nossos pensamentos. Eu não estou aqui criticando a igreja, pelo contrário. Eu amo a igreja. Eu amo este espaço. Eu amo nossa reunião aos domingos.
eu amo nossa comunhão, eu acredito na igreja, eu acredito nos líderes, eu acredito nos pastores, mas o que eu estou dizendo é, vamos mais profundo no que Jesus quis dizer sobre eclesia. É que eu quero entrar nesse estudo bíblico com vocês. Primeira coisa, olha só, Jesus ele fala assim, vocês dizem que eu sou quem? Tudo bem, eu já sei quem o povo imagina quem eu sou. A primeira coisa que é importante nós entendermos, não dá para nós pensarmos sobre a igreja de Cristo, se nós não conhecemos Cristo. Tudo bem, os homens que não são os meus filhos, minhas filhas, não saberem como é a minha igreja, mas vocês precisam entender o que é a minha igreja quando vocês entenderão quem eu sou. Jesus fala em primeiro lugar para nós, é extremamente importante que eu e você entendamos quem Ele é. Ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo. E olha só o que diz no versículo 18, sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. A igreja que Jesus tem para nós é uma igreja poderosa, é uma igreja de autoridade, é uma igreja que expande, é uma igreja que tem visão, é uma igreja que as portas do inferno não prevalecerão contra ela, é uma igreja que avança. É isso que Jesus tem para nós. Mas aí Ele traz para nós exatamente no fundamento do princípio de eclesia, o versículo 19, e é sobre esse versículo que eu quero meditar com vocês. Eu darei a vocês a chave do reino dos céus. Qual que é a chave? Existe essa autoridade que muitas vezes nós negligenciamos. Sabe, existe isto que Jesus nos ensina, que é tão poderoso, tão importante, mas muitas vezes é exatamente isto que nós deixamos de lado. Quando nós passamos por crise, nós passamos por problemas, nós queremos que o nosso vizinho perturbado conheça Jesus. Esse vizinho tem que ir para a igreja. Nós queremos que o diagnóstico médico, ele encontre o poder de Deus. Eu preciso ir para a igreja orar. Nós queremos que a minha alma encontre tranquilidade. Eu preciso falar com a profeta, que ela ore por mim, o profeta lá na igreja, e aí tudo vai se resolver. Tem uma pessoa que ela está enferma, tem uma pessoa que ela está, na verdade, com necessidade de comida. Essa pessoa tem que ir para a igreja precisa fazer uma coisa por ela, precisa compartilhar aí o pão, compartilhar uma cesta básica, ajudar ela a pagar as contas. Nós imaginamos que nós precisamos de um pouco mais da palavra de Deus, então eu vou para a igreja. O que Jesus está falando para nós é que a igreja, em primeiro lugar, somos eu e você, somos nós. Quando nós nos reunimos, nós somos a igreja de Cristo. A I3 é a igreja de Cristo? É. A Batista? É. A Batista também é. Presbiteriana, Assembleia de Deus, Nazareno, Metodista, várias igrejas anglicanas são as igrejas de Cristo. Mas o que ele está dizendo, em primeiro lugar, é que eu e você somos a igreja. A igreja, da forma que nós pensamos, como edifício geográfico, não entra ali no seu trabalho que só você entra. Seja o seu trabalho dentro de grandes corporações, dentro de uma clínica médica, dentro de uma instituição educacional, dentro de um centro de formação de profissionais, seja o seu trabalho envolvendo talvez um show, um entretenimento, onde você entra, a igreja entra. Um dos lugares que eu mais gosto de entrar, como eclesia, sabe onde é? Eu amo entrar
como eclesia em salas de homens poderosos. No que diz respeito à área que eu trabalho. Eu trabalho, disse já para vocês, eu tenho uma empresa que faz gestão da carreira de atletas de futebol. E na área que eu trabalho, é uma área voltada ao esporte, futebol. Eu faço constantemente reuniões dentro de salas presidenciais. Eu tenho reuniões com presidentes de clube. Sabe, todo mundo ouve dizer que no meio, alguns meios econômicos nossos, do Brasil, são sujos. Nós ouvimos essas frases, não ouvimos? Alguns meios são bem sujos. E a gente imagina, nossa, o futebol deve ter muita corrupção, deve ter muita sujeira. Então eu quero dizer para vocês, tem um pouco. Ou tem bastante. Mas quando eu entro nesses lugares, quando eu entro na sala de um presidente, em que eles estão ali, falando besteiras, planejando coisas absurdas, literalmente querendo manipular pessoas, querendo, na verdade, fazer até movimentos políticos, justamente para lesar outras pessoas, fumando seus charutos, convidando prostitutas para entrarem nas salas. Quando eu entro neste lugar, o Espírito Santo fala para mim, a minha eclesia entrou. O que acontece quando uma eclesia entra? Pig, você faz favor para mim. Você consegue, eu sei que nós estamos de dia, tudo bem, então o efeito não será pleno, mas será que você pode apagar toda a luz, por gentileza? O que acontece é que quando a eclesia, ela entra num ambiente, quando a igreja de Cristo, não é o Tiago, não é a Priscila, não é a Thaís naquela sala de aula, não é agir diante daquela consulta de nutrição, mas é a eclesia, é agir filha do Deus vivo. É a Thaís, filha de Deus. Quando nós entramos em qualquer ambiente, a luz dissipa a escuridão. Então, se nós acendermos, a luz dissipa a escuridão. Eu amo entrar nesses ambientes. Sabe por quê? Porque nesse ambiente, o pastor da igreja X não foi convidado para entrar, mas o empresário, o fotógrafo, o professor, o advogado, ele foi convidado para entrar ali. O que Jesus está falando, os gregos criaram entre vocês uma manifestação social, política e econômica, onde duas pessoas ou mais se reúnem e tomam decisões para o bem-estar social. Eu estou tomando conta dessa estrutura social criada pelos homens e implementando o meu DNA no meio dela. Qual o meu DNA no meio dela? O DNA dos homens no meio dessas estruturas é: vamos nos aliançar para criar mais poder? O DNA de Cristo é: se alguém te deu um tapa na cara, dê outra face. O DNA dos homens para uma eclesia, como é que nós podemos nos juntar para a nossa empresa, o nosso conglomerado de empresas, destruir aquele outro conglomerado de empresas? Mas quando entra o DNA dos céus numa eclesia, há fontes inesgotáveis de vida em tudo, inclusive dentro dos negócios. Então vamos fazer o seguinte, vamos crescer aqui e vamos profetizar crescimento sobre eles lá também. A eclesia, quando ela entra, ela faz toda a diferença. Por que isso é extremamente importante que eu estou falando para vocês? O que você ligar na terra, será ligado nos céus. O que você desligar na terra, será desligado nos céus. Meses atrás, bons meses atrás, a eclesia
de Cristo, grupo de pessoas se reuniam lá em Itatiba para abrir a Bíblia juntos, orar juntos, orar uns pelos outros e declarar Jesus sobre suas vidas. Bem, essa eclesia, naquela época tinha um outro nome, nosso, GA, Grupo de Avivamento. Hoje chamamos de 3 Home. Mas olha só o que acontece. É que uma moça, ela é convidada para participar de um grupo pequeno desse, um dia. Ela não conhecia Jesus, mas ela foi convidada. Quando ela foi convidada, ela chegou lá e ela sentiu o amor de Jesus em meio ao relacionamento entre as pessoas. Ela foi exposta à palavra de Deus, ela falou assim: uau, Jesus é isso, eu quero Ele para mim. E ela disse: sim, eu quero Jesus. A essa moça, todas as semanas, passou a não faltar mais, ela queria estar todos os grupos pequenos. Passa um tempo, ela descobre que esse grupo pequeno, na verdade, também faz parte de uma igreja que se reúne em Campinas. Ela falou: vocês fazem parte de uma igreja em Campinas, eu quero ir lá com vocês. Sério que vocês se reúnem todas as semanas aqui em Itatiba, mas também aos domingos em Campinas? Eu quero ir lá com vocês. E ela passou a frequentar durante a semana e o final de semana vindo para Campinas. Só que essa moça, ela não é uma moça solteira, ela é uma moça casada, é uma moça com um filho. Aí, ela descobriu o que Jesus Cristo fez na minha vida, quando eu me reuni com irmãos que eu não conhecia naquela casa, alguns eu até conhecia um pouco. Aquele Jesus que me alcançou, Ele pode alcançar o meu marido, o meu filho. Aí ela começa a chamar o seu marido e o seu filho para participar. Ei, vem durante a semana. Não vou, não tem como, esses crentes é tudo louco, eu não quero ser crente não. Chamou aos domingos, de jeito nenhum. Imagina assim, se ir na casa da pessoa durante a semana, eu não vou, imagina domingo na igreja, estou fora. Água mole, pedra dura, já ouviu essa expressão? Passou um tempo, ela veio, o seu marido veio, o seu filho veio, e chegou um tempo que os dois, eles falaram assim: eu entrego a minha vida para Jesus. Exatamente agora, ela está aqui sentada, o seu marido está servindo nesse culto, e o seu filho está servindo nesse culto num lugar em que ninguém está vendo. Na verdade, todo mundo que está vendo o culto online agora, em outros lugares, outras cidades, é porque o filho dessa moça está na frente do computador, gerenciando tudo, para que agora a mensagem a mensagem chegue a essas pessoas. Mas eu contei isso por quê? Eu contei isso porque ela entendeu: se eu e o meu marido, nós confiarmos em Jesus, e nós ligarmos aqui na terra, isso é ligado nos céus. Eu não preciso de uma vida religiosa que ela é dependente do líder tal, da igreja no lugar físico tal. Eu amo a igreja é importante. Corporativamente, estarmos aqui todos os domingos juntos, isso é extremamente importante. Mas a eclesia, ela não funciona aos domingos, ela vai além dos domingos. Ela alcança as salas de aula durante a semana, ela alcança a casa, o quarto, durante a semana. Porque quando o marido e esposa dão a mão um para o outro, dizendo: a igreja de Jesus está aqui, nós declaramos: onde Jesus está, há liberdade, onde Jesus está, há salvação, onde Jesus está, a depressão vai embora, onde Jesus está, a ansiedade vai embora, onde Jesus está, a visão é ampliada, a eclesia, ela é instaurada.
ela é implantada. O que eu quero dizer para vocês é que Jesus tem essa eclesia para nós. Nós temos uma frase aqui na E3: convide todo mundo, mas traga alguém. Sabe o que aconteceu conosco? Vou explicar para vocês o que aconteceu com a gente, um pouco na história nossa. Nós iniciamos no dia 20 de novembro de 2022, mas nós não iniciamos no dia 20 de novembro de 2022. Nós iniciamos em dias em que não eram ainda oficiais. Meses antes de 20 de novembro de 2022, nós já nos reuníamos na minha casa toda semana para ler a palavra de Deus, para adorar a Deus e para buscar a Deus. Mas no dia 20 de novembro de 2022, nós iniciamos um primeiro culto nosso público, falando assim, viu, todo mundo é convidado. Nós convidamos, era o Hotel Red Hudson, ali na Júlio de Mesquita, no Cambuí. Bem, primeiro culto nosso, nós tínhamos 76 cadeiras. No meio da tarde, o culto começaria às 6:30 da noite. No meio da tarde, eu já tinha recebido tanta mensagem dizendo, pastor, eu vou, pastor, eu vou, pastor, eu vou, que eu fui desesperado para o hotel, umas 3 horas da tarde. Falei, viu, olha, cara, vai vir, eu acho que vai vir bastante gente, eu não sei como que vai ser, mas, assim, se vier muito mais gente do que tem as cadeiras, tudo bem? Ele falou, não. É 76 pessoas. Se vier 77, eu vou precisar cancelar, porque se o bombeiro vier, nós somos multados por isso. Eu falei, nossa, não dá para você ser um pouco crente, cara, coloca uma pessoa em cima da outra. Pensei comigo, né? Daí eu falei assim, não, deixa quieto, não vou falar nada para ele. Eu falei, tudo bem, tá bom então. Oramos, tivemos no primeiro encontro nosso, 77 pessoas. O meu primo, Pedrinho, primo da minha esposa, na verdade, estava com seu bebê de colo, lá no fundo, andando de um lugar para o outro, e 76 pessoas sentadas. O que Deus fala para nós, estamos nos encontrando semanalmente naquele hotel, e Deus fala o seguinte para nós, ei, eu tenho um lugar novo para vocês. Eu disse desde o começo, a visão da igreja que eu disse para vocês, é que ela estaria na Nova Campinas. Procurem um lugar na Nova Campinas. A gente começa a procurar um lugar na Nova Campinas, a gente se depara com esse lugar aqui, a gente descobre quem é o dono, conversamos com ele, sabemos um pouco dos valores e pensamos, estamos loucos, porque não tem condições para isso. Mas Deus fala, eu é quem disse, vocês somente obedecem. O que fizemos? Nós obedecemos. Fechamos o aluguel deste lugar, fizemos a reforma que precisávamos fazer, investimos o que precisava ser investido, e aí entramos, e Deus, Ele sustentou plenamente. Eu estava ouvindo aqui a Marina ministrar a palavra, pensando sobre casa. Deus tem sustentado todos os momentos. A igreja foi crescendo, crescendo, crescendo. Mas mais ou menos um mês atrás, nós estávamos lotados aqui. Nós tínhamos um culto, domingo de manhã às 10 horas. Nós temos espaço para 120 cadeiras, assim, bem apertadas. Nós tínhamos todos os domingos, 125 adultos, 35 a 40 crianças, tanta criança subindo e descendo. E Deus fala para nós, é momento de nós multiplicarmos horários. Vamos ter um culto de manhã e um culto à noite. Por quê? Porque se temos 120 cadeiras, nós podemos ter famílias frequentando a igreja, algumas na parte da manhã e outras na parte da noite. Foi exatamente isso que nós fizemos, em obediência a Deus. Agora, a eclesia de Cristo, ela entende que o crescimento da igreja de Cristo não é dependente da vida de um homem, mas é dependente da visão do céu e do meu sim. Sabe o que nós fizemos? Em todo esse tempo, eu olhando para trás, 2 anos e meio, e eu ainda olho para frente, eu estou sonhando muito com relação ao futuro, muito. Eu não quero ser aquele que para de sonhar. Mas sabe o que eu quero dizer para vocês? É que toda essa loucura do que Deus tem feito, o que Deus faz hoje,
e o que Ele fará amanhã é muito além da declaração de um homem, muito além da visão humana. Ela tem a ver com o Espírito Santo de Deus e tem a ver comigo e com você, com o nosso sim. E se nós entendermos que a palavra diz: vós sois sacerdócio real, vós sois nação santa, vós sois povo escolhido do Senhor, geração eleita. E se nós todos entendermos isto, aí a eclesia, ela cresce, sabe quando? Ela cresce durante a semana. Estava conversando com um dos nossos membros da igreja, que entregou sua vida para Jesus na Páscoa do ano passado. A mudança radical na vida desse casal foi muito grande. Mas uma coisa que essa pessoa falou para mim, ele é um empresário, ele disse o seguinte para mim: são pouco mais de centenas de pessoas que trabalham na empresa onde ele empresaria. Ele disse o seguinte para mim: eu fiquei espantado depois que eu entreguei minha vida para Jesus. Quantos dos meus funcionários eram crentes e eu não sabia? Isso parece ser algo bom, mas não é bom. Ele disse essa frase: eu fiquei espantado de ver quantos deles sabem o poder da palavra, há anos, talvez décadas, já conhecem Jesus, mas a hora que chega no ambiente do trabalho, na vizinhança, no bairro, na escola, são eclesia muda. Eclesia que não abre a boca. Jesus Cristo nunca nos chamou para sermos membros de uma igreja que o pastor pega o microfone e prega e eu faço nada. Jesus Cristo nunca nos chamou para sermos membros de uma instituição em que fica uma pessoa o tempo todo falando: convida todo mundo, mas traga alguém, e eu vivo a minha semana toda como uma sombra cristã na sociedade. Sabe o que é uma sombra? Uma sombra é algo que existe, você vê, mas ela não tem substância, ela não tem cores, ela não modifica, ela não transforma. Deus nos chamou para nós sermos a eclesia de Cristo. Olha para o seu lado. Você vê alguns assentos vazios? Eu vejo. Daqui eu estou vendo alguns assentos vazios. Sabe quem é que pode se assentar aí ao seu lado? O seu vizinho que ainda não conhece a Jesus. O seu irmão que ainda não conhece a Jesus. Sabe, a pessoa mais importante, as pessoas mais importantes da minha vida são os meus familiares. Eu tenho tanta história que eu posso contar para vocês do meu irmão. Eu tenho um irmão gêmeo. E a gente já fez tanta besteira. A gente já aprontou tanto. Cara, você não faz ideia de como a gente já aprontou. A minha irmã é um amor. Uma santa, tadinha. Eu e o Lucas, nós já aprontamos tanto com a Mariana. A Mariana estava tranquila, era um ano mais velha, ela estava tranquila, ela era pré-adolescente e nós dois ainda criança. Ela estava tranquila na dela. A gente olhava um para o outro pensando assim: o que nós podemos fazer para tirar a Mariana do sério? Só para aprontar com ela. Eu lembro das trapaças, eu lembro das coisas mirabolantes que a gente inventava. Eu lembro de tudo isso. Eu lembro dos meus primos. Eu lembro de andar pelo bairro com os meus primos, e a gente andar de bicicleta e jogar bola junto. Eu lembro de tudo isso. Sabe o que não dá? O que não dá é para, em algum momento da minha vida, eu me encontrar com a pessoa mais importante que muda a minha história, muda o meu coração. Eu estava perdido, agora fui encontrado. Eu tenho um Senhor, um Salvador para mim.
e eu esquecer toda a minha história e falar, só eu vou para o céu, e eu não penso no meu irmão, eu não pensar na minha irmã, não pensar no meu primo, sabe o que não dá? O que não dá é para eu viver durante o meu domingo, dizendo, Jesus, Cordeiro de Deus, Tu desata os selos, só Tu és digno, Deus Emanuel, Deus conosco, e durante a semana, as pessoas que eu trabalho junto com elas, que eu sei as crises delas, os problemas delas, enquanto eu estou vendo elas no meu dia a dia, eu trabalho com elas, você trabalha das 8 às 6 com elas, você sabe o desespero do coração delas, e eu me calar e não apresentar esse Jesus. Semana passada o Mateus compartilhou essa palavra sobre o ministério nosso da reconciliação, mas hoje eu quero falar para vocês que o fundamento nosso é sermos a eclesia, que durante a semana eu não estou bem, então tudo bem, eu vou ligar para o meu irmão da igreja, eu vou falar com o meu amigo também da igreja, ele vai fazer uma oração comigo, e eu vou ser cheio do Espírito Santo, e eu vou lá no meu trabalho, eu vou na minha vizinhança, eu vou lá na minha família, eu vou declarar, Jesus Cristo é o Senhor, Ele faz mudanças em nós. Nós precisamos entender a responsabilidade da eclesia. Você imagina o privilégio? Cara, eu fico pensando nisso. Eu acho que uma das pessoas mais felizes dessa igreja é a Flávia. Sinceramente. Eu acho que não tem ninguém que se compara a Flávia quando ela entra nessa igreja. Eu sei que tem outras pessoas também, tudo bem, mas é só o exemplo que eu disse para vocês antes. Porque a Flávia conheceu Jesus. E ela não parou até ela viver. Eu e a minha casa servimos o Senhor. Hoje, agora, ela está sentada, o seu marido está do lado dela, o seu filho está lá em cima. Imagina o privilégio de você participar de uma igreja todos os domingos e estar na sua frente aquele vizinho seu que era louco, mas agora ele é servo de Deus e vive junto com você a igreja. Imagina o privilégio que você tem de todos os domingos você ir à igreja e você viver e você ver a transformação do reino de Deus, porque olha só, a visão do alto para a terra é somente essa. Deus fala para nós, eu crio espaço. Agora cadê o seu sim? A gente gosta muito de Efésios 3:20, não gostamos? Posso pedir para projetar aqui, por gentileza? Nós gostamos muito de Efésios 3:20, não gostamos? Olha o que diz Efésios 3:20. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos. Nós amamos saber que Deus faz infinitamente mais do que tudo o que nós pedimos ou pensamos. Amamos isso. Mas essa parte B do versículo é o que me intriga muito. De acordo com o seu poder que atua em nós. Sabe como você faz para você pegar uma marca OK e transformá-la em grande? Eu vou entrar aqui num assunto que eu tenho certeza que existem pessoas que estão sentadas aqui que sabem muito mais do que eu, mas eu vou me atrever. Você quer pegar uma marca OK e trazê-la a uma dimensão global? Sabe o que você faz? Você já ouviu falar de collab? Collab? Existem collabs que elas são icônicas na história nossa. Junção de uma marca OK com uma marca absurdamente boa. Eu tenho aqui alguns exemplos de collabs. Eu vou pegar aqui a minha cola, tudo bem? A Adidas
mais voltada a esporte, quis entrar numa realidade de marca de luxo. E a marca de luxo quis entrar numa realidade em que pessoas do esporte conheçam cada vez mais essa marca. Houve um collab, Adidas e Gucci. Uma outra collab que aconteceu é entre Adidas e Kanye West. Você já ouviu falar da colaboração, da collab, entre Chanel e Pharrell Williams? Há uma outra entre duas marcas, Supreme e Louis Vuitton. Há uma outra também, entre Crocs e Justin Bieber. Pega duas forças, se juntam e se transformam em algo icônico que todo mundo conhece. Vamos voltar para o versículo? De acordo com o seu poder que atua em nós. Jesus Cristo não precisava de nós, mas Ele nos convidou. Jesus Cristo podia não ter subido aos céus, Ele podia ter até hoje ficado na terra e ser o líder da igreja, mas Ele subiu e Ele nos confiou, Ele nos convidou. Sabe quem está querendo fazer milagres, sinais, prodígios e maravilhas hoje no mundo? Abre os olhos. Você vê ansiedade no mundo? Eu vejo. Você vê prisão no mundo? Eu vejo. Violência, nudez, depravação, injustiça? Eu vejo. Jesus, Ele está querendo entrar com o seu reino e trazer luz que dissipa as escuridões em todos esses lugares, de acordo com o seu poder que atua em nós. Ele criou o espaço. Olha para o lado. Ele criou o espaço. Ele diz: agora eu te convido a você participar. Não para você dizer, cheio de vanglória, eu que converti o meu amigo, eu que transformei a vida dele. Não. Para dizer, eu tive o privilégio de dar a mão, dar os passos, abrir a porta, para que ele pudesse se encontrar com aquele que transforma tudo e todos, o Senhor Jesus. Será que você pode ficar de pé onde está? Como é bom adorar a Deus com você. Graças a Deus pela tecnologia, talvez você está numa outra cidade, estado, país ou continente, e nós estamos aqui juntos buscando a face de Deus. Eu quero compartilhar esse QR Code. Basta você apontar a câmera do seu celular para ele e você vai ser direcionado ao nosso WhatsApp. Nós queremos ouvir qual é o seu pedido de oração. Nosso time de intercessão está pronto para orar e interceder a Deus Pai por sua vida e sua família. Além disso, nós acreditamos numa igreja pastoral, em que as ovelhas são pastoreadas. Se você está precisando de um aconselhamento pastoral, talvez conversar, compartilhar aquilo que está acontecendo com você, eu quero dizer que nós estamos aqui a seu dispor, porque acreditamos que o reino de Deus é para ser vivido hoje. É por isso que nós vivemos em comunidade, próximos uns dos outros. Bem, essa palavra falou com você, não falou? Falou comigo de forma tremenda e eu quero te encorajar. Compartilha com seus amigos, familiares. Vamos juntos compartilhar as boas novas do reino de Deus e da palavra de Deus. Deus abençoe muito você.